O general Marcos Amaro, conhecido como General Amaro, então tá aí, assumiu o GSI. Semana passada ele tomou posse na quinta-feira e já na sexta ele fez uma rodada de entrevistas com a imprensa. Uma rodada, já mostrando um novo estilo militar à frente do GSI, né, sem farda e com muita conversa. Né? Ele que foi um militar de confiança de Dilma, né, mas depois exerceu postos chaves no Exército durante todo o governo Bolsonaro. Então, ele deu entrevistas, culpou o Heleno, disse que pediria reforço em 8 de janeiro, ou seja, cutucando indiretamente o seu antecessor, o general Dias, e afirmando que vai assumir a segurança de Lula. É verdade, ele deu essa entrevista dizendo o seguinte: acabou, não vai ser a PF não, vai ser o GSI que vai retomar a segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso quer dizer o seguinte: está declarada uma guerra, que era uma guerra surda e agora passa a ser uma guerra aberta. Deixa eu falar, acho que essa expressão guerra surda não é boa. Era uma guerra silenciosa e passa a ser uma guerra cada vez mais aberta entre os militares e os civis, entre o GSI e a Polícia Federal. Está pegando fogo. Está pegando fogo de um lado. Então, o general Amaro, com apoio dos militares, evidentemente. De outro lado, a Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o chefe da Secretaria Extraordinária de Segurança Presidencial, vocês estão vendo a foto dele aí, é o Alexander Castro de Oliveira. De fato, é um conflito inesperado e muito grave, muito intenso, que acontece nesse momento ali no Palácio do Planalto. O que acontece? Deixa eu relatar um pouco as informações que recebi, e aí queria te ouvir, querido Henrique. A gente havia registrado... Bom, as reportagens todas do Henrique, já desde dezembro, vinham registrando exatamente isso, né? O caráter ostensivo da presença militar no GSI, e mais do que isso, o caráter ostensivo da ação golpista do GSI dentro do Palácio do Planalto, isso já desde o 12 de dezembro e depois no 8 de janeiro. Em 7 de março, eu registrei essa reportagem, né, são fontes, não são as mesmas fontes que a gente tem tido lá no Palácio, mas são evidentemente fontes próximas, todas da Polícia Federal, né? E aí já registrando esta guerra entre militares e civis pela segurança de Lula. Então, para historiar, né, em janeiro, logo depois da posse de Lula, foi criado essa Secretaria Extraordinária de Segurança Imediata do Presidente da República, CESP, de composição de Direção Civil, foi criada por um decreto logo em 1º de janeiro de 2023 e regulamentada por outro, foi atualizada por outro em 21 de janeiro, com redação praticamente idêntica. Quem está à frente da CESP é, como eu mostrei, o delegado Alexander Castro de Oliveira, ele que foi o chefe da segurança de Lula durante a campanha eleitoral, foi nomeado em 26 de janeiro e ele já havia atuado em posições de destaque durante o governo Dilma. Ele coordenou a segurança da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Em 12 de janeiro, Lula deu uma coletiva, lembram-se, logo depois do 8 de janeiro, em que deixou patente a quebra de confiança no GSI e nos militares e anunciou, naquele momento, uma mudança radical, não apenas na sua segurança pessoal, mas no cenário da ajudanças de ordens, dos seus ajudantes de ordens, dizendo que não queria mais saber de oficiais da ativa como ajudantes de ordens. Vamos lembrar, o mais famoso deles é o tenente-coronel Mauro Cid, está aí preso, de Jair Bolsonaro, e dizendo que queria ajudantes de ordens da sua estrita confiança, De lá para cá, né, esta disputa, a Polícia Federal hegemonizou a disputa, mas com a chegada, o GSI nunca desistiu,
dessa presença, mas com a chegada do comandante Amaro, o GSI, que vinha recuando e vinha sendo derrotado seguidamente, né, pela sua postura golpista, retomou força, e agora o general Amaro, né, Henrique, está dizendo que vem com tudo e que vai retomar a segurança presidencial, que nunca foi do GSI no governo Lula, mas vinha sendo antes, durante o governo Bolsonaro e nos governos que o antecederam. É isso aí. É guerra, né, Henrique? É guerra, Mauro. E assim, o que me salta aos olhos é o comportamento do general Amaro. Se você observar, né, uma decisão desse tipo, quem vai ou não ficar com uma determinada incumbência dentro da estrutura do governo federal. Isso é uma decisão que cabe unicamente ao presidente da República. É o presidente quem define tudo. Inclusive, se ele for trocar um ministro de qualquer outra área, ele tira um ministro, sei lá, de qualquer área, da educação, da saúde, quem vai definir isso é o presidente. O presidente, naturalmente, nomeia o ministro-chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, e é o homem também que define de que forma vai ser estruturada a sua guarda pessoal, a sua segurança pessoal. Me chamou a atenção o fato do general Amaro, de certa forma, atropelar essa autoridade do presidente e já nas entrevistas se colocar como um player aí que está entrando na briga e que quer trazer de volta para a sua pasta a proteção do presidente. É claro, ninguém aqui é ingênuo, ele pode perfeitamente ter dado essas declarações com a anuência do presidente Lula. Eu não posso afirmar isso, tampouco eu posso negar. Eu não sei por que ele falou isso, mas é curioso como ele cria um clima hostil, né, em relação à Secretaria Especial de Segurança da Presidência, porque eles estão incumbidos dessa atividade agora, e não é o general Amaro quem vai retirar ou não essa atribuição da Secretaria Especial de Segurança Presidencial, quem vai definir isso. Essa é uma decisão que ela é intransferível, ela é pessoal do presidente da República. Alguém agora há pouco no chat comentou que, tradicionalmente, a proteção do presidente da República, a sua segurança, era feita pela Casa Militar, né? E a Casa Militar foi substituída no período do governo Fernando Henrique Cardoso pelo Gabinete de Segurança Institucional. Vale lembrar que, assim, há um pouco de diferença entre o que era a estrutura e o que eram as atribuições da Casa Militar e o que passou a ser, que passaram a ser as atribuições do GSI. Há um pouco de diferença entre as coisas. Em contrapartida, a gente precisa também ser bastante sincero e realista. É uma tradição no Brasil que militares envolvidos em altos cargos do governo, não necessariamente só no GSI, mas no comando, por exemplo, das 3 Forças Armadas, dos seus estados maiores, enfim. É bastante tradicional também que esses caras interfiram na vida política do Brasil e ajam com golpismo. Então a gente precisa ter aqui, se não se trata, isso aqui não é um papo radical, extremista, nada disso, mas a gente precisa analisar a coisa à luz dos fatos e da verdade. Se você parar para pensar, há pouco tempo, o homem que era o comandante do Exército Brasileiro, o general Eduardo Vilas Boas, ele ameaçou ministros do Supremo Tribunal Federal quando daquele episódio do habeas corpus, lá do Lula, enfim. O cara saiu ali praticamente intimidando, né? Praticamente não, intimidando abertamente nas redes sociais os ministros da corte, né, mais alta do judiciário brasileiro para interferir em questões de natureza política. Se você pensar o que foi o Rio Centro, né, em 1981, foi uma tentativa ali de endurecer o regime, que já vinha ali nos seus estertores àquela altura, e também partiu do comando do Exército. E a gente vê o que aconteceu no 12 de dezembro, né, nos ataques em Brasília, depois no 24 de dezembro, quando aqueles caras, na véspera de Natal, tentaram explodir lá o Aeroporto Internacional de Brasília. Depois, pior ainda, no 8 de janeiro, né, com a invasão ali às sedes dos 3 poderes da República, você percebe que, assim, os caras mantêm o dedo nesse tipo de coisa. Então, eles não têm só a tradição de comandar a Casa Militar e a segurança do presidente. Eles têm também uma tradição muito forte de se intrometer, de intromissão em assuntos que não dizem respeito à caserna. É difícil, né, dizer o que vai acontecer daqui para frente, mas o que se sabe é que o GSI está, sim, tentando, de alguma maneira, retomar o seu protagonismo, mas o pessoal da Polícia Federal vem aí realizando uma atividade que está em consonância
com a atividade de outros serviços de proteção de dignitários do mundo inteiro, né, que são civis, e quando não são civis, são mistos, são controlados, né, e comandados por um civil. Não, verdade. Só uma pequena correção. Eu falei que o delegado Alexander, que é o chefe da Secretaria da Segurança Presidencial, ele havia coordenado a segurança da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Não, quem coordenou foi o atual delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele participou dessa Secretaria de Segurança para grandes eventos, né, durante o governo Dilma, mas quem coordenou, de fato, foi o Andrei Rodrigues. Então, os dois têm relação desde então. O Alexei coordenou a linha de frente do combate ao PCC na Polícia Federal. Andrei Rodrigues e Alexander têm uma relação de grande convivência, cumplicidade. Alexander é um homem de confiança do delegado, do diretor-geral da Polícia Federal. Nessa sequência de entrevistas que o general Amaro deu para fazer aí public relations, relações públicas na sua chegada ao cargo, elas causaram enorme irritação na Secretaria de Segurança do Presidente da República, né, na CESP, e na cúpula da Polícia Federal, né? O que se comenta nos bastidores, segundo a gente apurou, é que ele fez várias afirmações ou inverídicas ou distorcidas nessas entrevistas, e a Polícia Federal, na CESP ou na sua direção, está cobrando internamente, está alertando o presidente Lula para o que na visão da Polícia Federal são distorções e inverdades. Por exemplo, ele disse nas entrevistas, estou dando aqui literalmente o que ele falou na Globo News, nós temos que buscar o recompletamento do nosso efetivo, trazendo pessoas para exercer as atribuições, competências da área administrativa e operacional. Estamos estudando com aqueles que remanescem aqui no GSI a necessidade de trazer as pessoas para comporem nosso quadro pessoal. Existe uma intenção do presidente que eu aproveite também para trazer mais civis para o gabinete da segurança institucional. Segundo a gente apurou na Polícia Federal, há uma enorme irritação com esse tipo de afirmação, porque o fato é que, recentemente havia se levantado, o GSI tem 1.000 servidores, só 5% são civis. Então, essa história de que vai passar a ser meio a meio é conversa para boi dormir, segundo os civis no Palácio do Planalto. Nessa reportagem que eu fiz em março, se falou desse clima opressivo com que as pessoas civis vivem no Palácio do Planalto, com essa presença absurda de militares. Você chega no refeitório, parece que está comendo num refeitório de quartel. Tamanha a presença dos militares. Tem se falado muito sobre a limpeza da GSI, mas foram só 87 militares exonerados nas últimas semanas. Eu gostei, Mauro, você falou que na entrevista ele fala a respeito de aproveitar os remanescentes. Pois é. Remanescentes, cara pálida, de quem que você está falando? Ainda não houve uma atribuição de culpa sobre o que aconteceu no 8 de janeiro, não se sabe quem é quem e quem fez o quê. Os inquéritos estão em andamento. Você vai aproveitar gente que supostamente pode estar envolvida com a tentativa de um golpe de Estado para cuidar da nova equipe de segurança do presidente? É muito estranha essa conversa. É muito estranho. Muito estranho. E aí há diferenças cruciais na visão que a Polícia Federal e que o general Amaro têm em relação à própria segurança presidencial. Como conduzir a segurança presidencial, o que ficou explícito nessa sequência de entrevistas. O general Amaro quer uma segurança ostensiva e agressiva, como foi no governo Bolsonaro. A Polícia Federal, que é uma segurança baseada em inteligência e de caráter democrático, como alega a Polícia Federal, acontece com as seguranças de chefes de Estado, presidentes ou primeiro-ministros, em todas as democracias do mundo. Segundo a Polícia Federal, essa intenção do general Amaro de tornar ostensiva a segurança presidencial é um retrocesso
aos padrões que convivem mais com uma ditadura do que com uma democracia. Por sinal, não há democracia no mundo em que haja uma presença tão ostensiva dos militares na vida política como no Brasil. O Brasil é uma exceção, não há em nenhuma democracia do mundo esta presença absurda dos militares. Nas entrevistas, o general Amaro disse, por exemplo, que tem um espelho d'água na frente do palácio que não tinha, né? Enfim, que precisa, nós vamos buscar colocar mais ostensividade na segurança. A Polícia Federal é absolutamente contra e fala o seguinte: qual é o sentido disso no mundo em que a segurança está pautada por uma segurança baseada em informações de inteligência, análise de mídia social, big data, a utilização de drones? Qual a necessidade da ostensividade, se não a de tornar visível e opressiva a presença militar? A Polícia Federal a Secretaria Especial Extraordinária da Segurança do Presidente da República realizou de maneira extremamente discreta, de 26 a 28 de abril, em Brasília, o primeiro Seminário Internacional de Segurança de Chefes de Estado. Esse seminário não foi secreto, foi anunciado, mas não teve cobertura de imprensa. Tudo que vocês vão saber agora aqui de mim e do Edu e do Henrique é exclusivo, não é informação que estava disponível até agora. Então, esse evento reuniu 200 pessoas, tinha representantes da segurança de chefe de Estado, presidente ou primeiro-ministro, de Portugal, Espanha, Colômbia, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Argentina, Canadá e África do Sul. Então, esta foto que vocês estão vendo é a do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, fazendo a abertura do evento lá no centro, entre aqueles dois que são representantes. Se eu não estou enganado, esse primeiro aqui é do representante espanhol, está o delegado Alexander Costa de Oliveira, né, que é o chefe da CESP, da Secretaria Extraordinária de Segurança do Presidente da República. E aí, isso aqui foi vídeos inéditos. Esses vídeos não são públicos, não eram públicos até agora. Isso aqui é um pouco do que foi esse evento. Foram 3 dias de evento. 10 países convidados. Mais de 200 profissionais da área. O primeiro Seminário Internacional de Segurança de Chefes de Estado e de Governo reuniu as melhores estratégias de segurança de dignitários e boas práticas compartilhadas por representantes dos serviços de segurança de diferentes lugares do mundo. Além de promover a troca de experiências, o evento reforçou a importância das ações para a proteção de autoridades e da democracia. Desafio diário para quem está à frente e pensa em um novo modelo de segurança presidencial no Brasil. Tá aí. Este é o vídeo do evento. Então, tinha mais gente no evento, desculpa. Tava África do Sul, Alemanha, Argentina, Canadá, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Portugal. Diz que é um evento realmente muito importante de afirmação de que a segurança de chefes de Estado nos países democráticos acontece sob a liderança civil. Isso não quer dizer que os militares não participem da segurança. Participam. Na própria CESP, na própria Secretaria Extraordinária de Segurança do Presidente da República, atualmente, já existem vários militares que estão lá dentro, mas subordinados à liderança civil. Esse aqui é um vídeo muito interessante que a SECOM fez para a CESP e que também não havia sido tornado público até agora. Vamos ver.
Oi, gente! Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.